Capítulo 15 de Lucas, lá nós encontramos 3 parábolas em que Jesus representa o pecador em 3 estados diferentes. O pecador na sua estupidez, com a parábola da ovelha perdida, que é um dos animais mais estúpidos que existem no mundo. Nós temos a total inconsciência da sua condição de pecado, que é o que acontece na parábola da dracma perdida, da moeda perdida, em que a pessoa está dentro da casa, mas devagarzinho ela vai se perdendo. E o terceiro caso é a parábola do filho pródigo. A pessoa tem o conhecimento e tem o desejo de realmente estar distante de Deus. Nas 2 primeiras parábolas a gente vai conseguir ver o que? Como o pecador ele é alcançado pelo amor de Deus. A gente vai ver que Deus ele tem prazer em buscar o perdido, quer seja perdido no mundo, quer seja num processo de se perder pelo que o mundo oferece. E na última, nós vamos ver como o pecador é atingido pelo amor de Deus, e esse amor faz com que aquele pecador ele volte para Deus. Esse capítulo também tem um forte contraste entre a graça de Deus e um contraste entre a misericórdia de Deus e o sentimento da auto-justificação do homem. E o contraste entre pecado e perdição e arrependimento e salvação. Portanto, eu convido vocês a abrirem em Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 hoje. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Até aí. Amado Deus, querido Pai, a Tua palavra, Senhor, ela sempre cumpre o propósito para que foi designada, Pai. Deus bendito, abençoe, Senhor, a leitura da Tua palavra. Tenha misericórdia, Pai, da minha vida e prepara, Senhor, para os corações, para ouvirem, para entenderem, Pai, de uma maneira sincera, de uma maneira aberta, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente vai entender o que está acontecendo aqui. Jesus ele vinha no capítulo anterior falando sobre como Jesus foi recebido na casa de um fariseu e como o fariseu tratou a Jesus, e Jesus ele continua falando sobre a parábola do banquete, e no final do capítulo 14 ele diz assim, no verso 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, por isso o jogamos fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E Lucas ele já parte para essa passagem que Jesus estava em algum lugar na Galileia, provavelmente indo para Jerusalém, e como de costume, Jesus ele recebe as pessoas se aproximam de Jesus. No verso 1 ele diz assim: E chegaram-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Em algumas versões talvez você só tenha só pecadores. Em Mateus nós temos uma referência da mesma parábola e lá aparece publicanos e pecadores. Mas a grande questão é que o publicano ele era identificado como uma pessoa fora da sociedade. O publicano era aquele que recebia os impostos que iam ser dados a Roma. E os fariseus, principalmente, a sociedade naquela época identificava os publicanos com uma pessoa que tivesse uma doença grave, que até se aproximar deles era uma coisa ruim. Eles não queriam nenhum tipo de contato. O capítulo 15, dizendo que Jesus sempre recebeu os pecadores. Ele olhava com amor e carinho, de maneira nenhuma os rejeitaria. A principal
ponto que os homens não conseguiam entender. E muitas pessoas não entendem no dia de hoje. Como é que Deus pode perdoar as pessoas? Como Deus pode receber uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou, que fez muito mal na vida dele? Como isso pode acontecer? As pessoas questionam isso, e principalmente, infelizmente, os religiosos de hoje questionam a possibilidade de que uma pessoa tão má possa merecer a nossa atenção. Nós estávamos estudando aqui agora sobre evangelismo, na IBD, e nós vimos o quê? Nós vimos que a semente era lançada, e nós não sabemos se ela vai brotar ou não. E aí nós vimos uma referência em Eclesiastes que dizia assim, para você lançar a sua semente, você não tem que... O texto de Eclesiastes ele diz assim, aquele que olha para os ventos, ele não semeia, e aquele que olha para as nuvens, ele não colhe. Nós devemos semear sem olhar a quem, sem olhar o solo, porque a semente é que faz diferença. Agora, o coração e o nascer daquilo ali vai ser dado por Deus. Deus é que dá o crescimento. Eu planto, talvez um outro colhe, mas no final Deus vai ser sempre exaltado. Aqui a multidão, nós tínhamos publicanos, pecadores, e tinham outras pessoas também que estavam em volta de Jesus. Mas os publicanos e pecadores, com medo de serem rejeitados, o que eles fizeram? Eles tinham aquele estigma de pecador. Como eu já disse para vocês, eles eram conhecidos como, taxados como um doente. Em outro texto, os publicanos são tratados como se fosse prostituta, porque na realidade eles pegavam o dinheiro do povo dele para poder dar aos romanos, e eles chegam a tratar eles como prostituta. E eles tinham medo que Jesus talvez não quisesse se associar com eles. Mas mesmo assim, eles se aproximaram de Jesus. No início, talvez, de longe, aquela história de você estar passando numa cidade grande, e está lá um boulevard, algum lugar, e tem alguém fazendo uma apresentação, um show, o que seja, você passa assim, olha, aí estiga assim, se você for baixinho que nem eu, talvez você tenha que subir em algum lugar, olhar, e aí de repente aquela coisa é interessante, você vai se chegando e vai, dá licença, e dali a pouco você já está lá na frente. Mas os publicanos, eles fizeram isso com uma diferença muito grande. As pessoas chegavam para Jesus atrás de cura, as pessoas chegavam atrás de Jesus atrás da água, da comida, mas os publicanos não. Os publicanos chegavam para Jesus para poder escutar o que ele falava. Eles viam na voz de Jesus uma voz assim, na doutrina que Jesus ensinava, uma doutrina de amor, uma doutrina de perdão. Isso era o que Jesus ensinava para eles. E por isso eles iam e se chegavam a Jesus. Por isso o pecador se achegava a Jesus. Sempre que você se aproxima de Cristo, em oração, como a gente cantou aqui, como a gente falou aqui, a gente tem que ter em mente que quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tem que, como publicano, parar para ouvir o que Jesus tem para ensinar. Para ouvir o que Jesus está dizendo para a gente poder pegar e seguir na direção que a gente quer. O publicano chegava ali, outro dia, semana passada, eu falei sobre a questão do pecado, a questão do medo, e em algum momento eu falei sobre Levi, que estava ali cobrando imposto, e de repente Jesus chegou diante dele, segue-me. E ele foi e seguiu. A gente vai ver o Zaqueu, que era um publicano que ouvia falar de Jesus. E ele se esforça tudo para quê? Para poder ver Jesus. Não lá no meio da multidão. Tudo bem que a Bíblia fala assim que ele era pequeno, mas ele queria ver Jesus de qualquer jeito. E ele vai lá e sobe em cima daquela árvore. E nós também temos que fazer isso. Quando a gente chega diante de Jesus, a gente tem que estar pronto para ouvir o que ele tem a dizer. Numa outra passagem, quando Jesus foi questionado sobre estar comendo com os publicanos, qual foi a resposta dele? Ele dizia assim que quem precisa de médico são os doentes. Os sãos não precisam de médico. O primeiro ponto aqui é que as pessoas estavam ali, e talvez como você que está ouvindo essa mensagem hoje, tivesse medo sequer de se aproximar de Jesus. Eu vi a mensagem. As pessoas vêm aqui, as pessoas ouvem a mensagem na internet, mas de repente eles têm aquele interesse, eles param, escutam, não, o trem que está vindo, né? Para, olha, escute, mas ele para e quer escutar, e quer ouvir.